Alguém falou Mariana? E eu queria, assim, partilhar com vocês a alegria de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Mariana, eu tenho 18 anos, brincadeira. Eu tenho 27 anos e atualmente estou coordenando o Ministério Jovem na Renovação Carismática Católica no estado do Rio de Janeiro e faço parte junto com vocês dessa juventude que Deus a cada dia tem levantado com mais força, com mais autoridade. E eu queria hoje dizer para vocês que é difícil chegar aqui, gente. Mas muito bom poder estar com vocês hoje nessa presença de Deus. E dizer para vocês o quanto vocês são importantes para esse Deus, porque com certeza nós poderíamos hoje estar em vários outros lugares. Porque o inimigo de Deus ele tem investido na nossa juventude. E como ministra da juventude, como aquela que tem lutado por ver uma juventude nova, eu posso falar para vocês que muitos jovens não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje. E esse final de semana, de estar na presença desse Deus que nos ama sobre todas as coisas, desse Deus que nos acolhe, que nos aceita do jeito que nós somos. E a gente vai falar nessa manhã do amor desse Deus. O amor de Deus que não olha para as nossas faltas, para as nossas misérias, para os nossos pecados, mas ele olha para a nossa essência do nosso coração. E para começar a falar desse amor, a gente precisa entender o que é o amor na nossa vida. Como você tem experimentado esse amor na tua vida? Tem uma música do Rio de Janeiro que fala assim: e hoje em dia, como é que se diz eu te amo? De ouvir essa música? E Deus, assim, durante o momento que eu preparava esse momento com vocês, Deus me tocou nessa música porque hoje em dia muitas pessoas dizem que amam sem amar. Hoje em dia, a gente vai com uma pessoa que namorou e diz que ama, daqui a pouco está próximo e diz que ama, não é assim? E no Facebook todo mundo ama todo mundo, é coraçãozinho para cá, coraçãozinho para lá. Só que o amor de Deus ainda é muito além do que isso. Porque a gente entender o amor, a gente precisa primeiro na raiz da concepção do nosso amor. E aí, quando Deus vem me mostrando, existe uma palavra de Deus que fala no Comando 5:5, fala assim: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse Espírito Santo que vocês clamaram aqui agora, ele foi derramado tão abundante sobre nós, que esse amor vem no nosso coração, nos impulsiona a ser algo melhor, nos impulsiona a ser algo de Deus. Só que se a gente for perceber na nossa família, na nossa casa, quando a gente nasce, a primeira percepção de amor é a nossa casa, não é? Pai, mãe. E aí, muitas vezes, essa concepção se quebra. Porque quantos dos nossos pais aqui já foram embora de casa, nos deixaram? Quantos de nós foram abandonados enquanto criança, não sei, pela mãe, pelo pai? E essa concepção de amor, ela começa a ficar distorcida. Porque que amor é esse que, quando elas precisam, não tem? Que amor é esse que, hoje, quantos anos você tem? 21, 19, 14, 19, 27. Mas às vezes, irmão, talvez você tenha chegado em tal faixa etária da sua vida, em tal nível, e você talvez até hoje não tenha se sentido amado. Quantos anos você vive na sua casa e quanto tempo você não escuta eu te amo? Mas não aquele te amo de boca para fora, aquele eu te amo que você manda numa cartinha, ou no Face, ou estamos juntos, eu te amo. Não, é um eu te amo tão forte que quando você escuta dá aquela vontade de chorar, porque muitos de nós não nos sentimos amados há tanto tempo. E aí, partindo da família, depois das nossas frustrações com o nosso amor paterno, materno, a gente ingressa numa vida de descobertas. Talvez você esteja vivendo isso agora. E talvez, diante de toda a frustração que você viveu na sua casa,
depositar e a criar expectativas em cima de uma outra pessoa. E daí vem toda a carência do nosso coração, toda a falta do amor que a gente teve na nossa casa, na nossa vida. A gente começa a se relacionar com pessoas. E aí a gente começa a esperar que todo amor que a gente não teve na nossa casa, aquela pessoa vai nos dar. Não é assim? Quem está namorando aqui, quem está apaixonado, levanta a mão. Diocese, vou vir morar aqui. Agora, quem está à espera de um milagre, levanta a mão. Então, gente, estamos juntos. Estamos juntos nesse propósito. Mas assim, quando a gente está apaixonada e só love, quem está com a graça de estar com alguém acompanhado, a gente sabe que a gente se entrega muito. Porque esse amor de Deus, nós nascemos e a gente tem uma busca pela felicidade que é infinita. E só quem pode preencher o nosso coração é o Senhor, é o amor de Deus. Enquanto nós não descobrimos isso, a gente vai batendo cabeça. A gente vai esperando que as pessoas nos amam. E daí, a gente acaba se entregando na nossa sexualidade fora do tempo. Porque a gente acha que amar é se entregar por inteiro. Totalmente, não é assim? E tem gente que talvez nem faça isso, se entrega mesmo sem amor, né? Só pelo prazer da carne. Mas hoje, nessa manhã, Deus ele vem falar no nosso coração que esse amor, jovem, que você tem buscado, está no Senhor. E não adianta tentar buscar Ele em nada, nem em ninguém. Porque no final de tudo nós permanecemos vazios. Porque é a partir do amor de Deus derramado em nós que nós conseguimos perceber e respeitar o outro, o corpo do outro, a vida do outro. Porque o meu irmão, a minha namorada, meu namorado, é templo do Espírito Santo como eu sou chamado a ser. E esse amor do Senhor, ele vem te abraçar nessa manhã, mas com tanta propriedade, jovem, que eu não sei há quanto tempo ninguém diz que te ama. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado por algo que você não tem encontrado. Alguém que já sentiu saudade de alguma coisa que não sabe explicar o que é? Sabe o que é isso que eu estou falando? Quantas vezes eu, Mariana, acordei assim, te dá uma vontade de chorar, uma saudade, você não sabe de quê, de que momento, de quem. Mas, jovem, essa saudade é do amor para que você nasceu, porque você nasceu para ser de Deus. Enquanto você não estiver inteiramente mergulhado nesse amor, enraizado nesse Deus, você vai ficar com essa saudade. Porque você nasceu para ser alguma coisa que Deus te formou, antes mesmo da sua mãe te desejar, porque talvez, por exemplo, eu, Mariana, não fui tão desejada assim, né? Meu irmão já tinha nascido, quando meu irmão nasceu, a minha mãe tinha 16 para 17 anos, e já foi uma gravidez assim, onde na época a minha mãe foi bastante julgada por isso, porque na época não era assim tão liberal quanto hoje. E na minha gravidez foi 3 anos de diferença. O meu irmão tinha 3 e eu já estava no ventre da minha mãe e com muitas dificuldades, porque meu pai era desempregado. Na época meu pai ficou preso porque ele roubou por furto, né? Porque nós não tínhamos nada em casa e a situação era muito difícil. E na época eu fui descobrir isso há pouco tempo, num processo de cura interior, porque eu não sabia. E revelaram para mim durante a oração. Eu fui perguntar para minha mãe: como assim, cara? Como me escondem a minha história, cara? E eu fui curada disso. Então tem coisas na nossa vida que talvez você não saiba, mas Deus, talvez aqui hoje, vai te revelar de coisas que precisam vir à tona para Deus curar o teu coração. E se você ficar tentando, jovem, preencher o teu coração com outros amores, com outras paixões, porque paixão passa. Passa. Quantas vezes eu fui apaixonada por 1, 2, 3 namorados? E passa. E quando a gente termina, a gente acha que a gente vai morrer, né? Meu Deus, eu vou morrer. Não vou conseguir. Mas você consegue, jovem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele supre todas as necessidades do teu coração. Todas as necessidades da tua alma. Ainda que você não se
pelo seu pai, pela sua mãe, porque a palavra de Deus fala que ainda que você fosse abandonado, Deus jamais te abandonaria. E ainda, jovem, que você tenha se decepcionado nos seus relacionamentos, ainda que você tenha se sentido um lixo, porque quando a gente se entrega e a gente rompe com a nossa castidade, a gente se sente usado. É ou não é? Estou mentindo? E quantas vezes você se sentiu assim, pequeno? Quantas vezes você se sentiu com vergonha de voltar para os braços do Senhor? E quantas vezes Jesus sacramentado no altar e a gente não tem a coragem de levantar os nossos olhos porque o inimigo quer nos distanciar da nossa imagem, da nossa semelhança com aquele que é. E Deus, Ele vem nos levantar nesse momento hoje, nessa oração, João. Porque se você tem se sentido indigno do amor de Deus, se você tem se sentido pequeno e vazio pelos teus pecados, jovem, esse é o momento de retornar para o colo do Senhor. E se você não tem nenhum colo para chorar, se você muitas noites tem chorado só, se muitas vezes você tem se sentido sozinho porque você não tem nem coragem de partilhar, de colocar o teu coração para alguém, porque é muita ferida antiga que a gente traz no nosso coração, e quantas ainda não cicatrizaram. E o Senhor, nesse momento, Ele vem te convidar a experimentarmos um amor que a gente não experimentou, ou que talvez, jovem, se um dia você experimentou. E se as seduções do mundo te distanciaram disso, se o inimigo de Deus oportunamente entrou na tua vida e te seduziu e te distanciou desse amor de Deus, esse é o momento de voltar e de se colocar na presença de Deus e de falar: Senhor, eu quero retornar ao primeiro encontro que eu tive contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir o meu coração inflamado de amor. Eu quero chorar, Senhor, no teu colo. Porque, jovem, tem um momento da nossa vida que, se a gente não se colocar para o Senhor, deitar no colo dele e rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu estou aqui, conta comigo porque eu voltei. Conta comigo, Senhor, porque eu não aguento mais viver com o meu coração vazio. Eis o momento, jovem. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida. E no momento Deus não me traz isso, não me revela. Mas eu sei, jovem, que durante a minha vida eu experimentei muitas coisas. Coisas que me fizeram sofrer e que por isso hoje eu preciso ser curada. E graças a Deus eu tenho buscado isso. Hoje a minha prioridade é a minha cura e a minha libertação. Todos nós precisamos disso. Principalmente nós servos. E eu iniciei, fiz um propósito com Deus dentro do meu projeto de vida pessoal, de que eu ia buscar a minha cura. De que eu ia buscar, porque não adianta nada. Muitas vezes a gente está falando aqui no microfone, mas a gente também sofre. O inimigo de Deus também tenta contra nós. E o inimigo de Deus, ele tem tentado entrar na minha vida por todas as áreas que vocês possam imaginar. E talvez as que vocês também não consigam imaginar agora. Mas eu queria que você tentasse refletir no que o inimigo de Deus tem tentado sobre a tua vida, jovem. Eu não sei se Satanás tem colocado a sua sexualidade como pedra de tropeço na tua vida, no teu namoro. Eu não sei se Satanás tem tentado te lembrar de vícios antigos que ainda te atormentam até hoje. E você não consegue encontrar forças para vencer. E eu posso te dizer, jovem, com toda a propriedade e sinceridade do meu coração, que se nós não olharmos para a cruz e descobrirmos que, passando pela cruz, que nós conhecemos o amor. E aí eu queria partilhar a palavra de Deus com vocês. Quem tiver sem a palavra, só escuta. Lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, Deus, ele vai falar conosco aquilo que é para ser o nosso pacto de amor com Ele. Já fizeram um pacto de amor com alguém? Não? Vocês já amaram tanto de falar assim: olha, aconteça o que acontecer, nossa amizade nunca vai ser abalada. Já fizeram isso?
Já? Olha, aconteça o que acontecer. Passemos pela dor, passemos pela alegria. Alguém daqui é casado já? Meu Deus, então não posso. E a gente sabe, irmãos, que vocês que são casados no altar, vocês prometeram ser fiéis. Até que a morte separe. Todos os dias da minha vida. Não é assim? Um dia a gente vai chegar lá, gente. Não fica triste, não. Mas quando você estiver de frente ali para o seu amado, aquela pessoa que Deus colocou para te aturar durante a tua vida, que você olhar para ela, que você falar para ela assim: olha, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, todos os dias da minha vida. Até quando? Até que a morte separe. Mas aqui é diferente, até que a morte nos encontre. Porque, irmãos, quando nós passarmos pela morte, nós encontraremos o nosso amado, aquele que lutou por nós e que deu a sua vida na cruz, para que nenhum mal pesasse sobre o seu ombro, para que nada nem ninguém te afastasse da presença dele. E se Satanás tem tentado te afastar da presença de Deus, renuncie a isso hoje. Porque Deus, Ele te quer por inteiro, querido. Deus, Ele te quer. Por isso Ele derramou até a última gota de sangue dele na cruz. E esse crucifixo é providencial. Porque a gente está acostumado a ver o crucifixo bonitinho, né não? Aquele crucifixo que a gente bota, dourado, Jesus bonitinho na cruz. E eu falo para você que esse aqui ainda está pouco. Tem pouco sangue ali. Tem poucas chagas ali. Está pouco ralado, não está? Mas é para que a gente não se choque. Não é isso que a igreja fala? Irmão, nós precisamos sim nos chocar. Porque se você não olhar para a cruz hoje e não assumir que mesmo eu tendo visto Jesus na cruz, e mesmo eu tendo hoje toda a consciência de que Ele morreu por mim, porque Ele me ama, e se ainda assim eu não quiser largar a minha vida, eu falo para você a minha vidinha, porque antes de me encontrar com Deus, a minha vida não era uma vida em abundância, não. Hoje eu posso dizer para você, jovem, que eu vivo uma vida em abundância, que eu vivo uma juventude em abundância, que eu não preciso beber como eu bebia, que eu não preciso frequentar os lugares que eu frequentava, que eu não preciso mais ficar com pessoas para preencher o meu coração, porque hoje eu sou preenchida por aquele que me abraça, que me acolhe, que me entende, por aquele que me escuta quando o mundo não consegue me compreender. Quantas vezes eu me sinto só, até mesmo no serviço, e quantas vezes só quando eu me debruço no Senhor, quando eu choro, quando eu grito: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso que Tu me sustente, e Ele vem e me sustenta. E nessa manhã, já nessa tarde, Deus, Ele te convida, jovem, a entregar a tua vida. Olha para a cruz e vê até que ponto Ele chegou. Ninguém, nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nos amou ao ponto de se entregar por nós. Muitos pais e muitas mães já se entregaram. Mas, jovem, questiona o Senhor qual é a sua concepção de amor hoje. E se você tem se entregado a pessoas, se você tem entregado a sua sexualidade, a sua afetividade ao seu namorado porque ele diz que te ama. Irmãos, olha para a cruz e vê quem te ama mais. Olha para a cruz e vê quem se deu totalmente por ti. E o que você tem feito para esse Deus? Para provar que você ama e que você é capaz de ter uma vida com Ele. E eu não estou pregando aqui uma castidade de moralismo, não. Eu estou pregando aqui porque eu já pequei contra a castidade. E eu sei quanto dói. Porque aquilo depois passa. E o templo do Espírito Santo que eu sou chamada a ser, jovem, permanece. E é por ele que eu tenho que zelar todos os dias da minha vida.
E eu queria que você lesse essa palavra, jovem, lá no versículo 16. Fala assim: com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E partilhando com vocês, eu posso dizer que eu não pereci na minha juventude. Mesmo que Deus tenha permitido eu passar por tudo que eu passei, por tudo que eu experimentei, jovem. Não pense você que se você tem experimentado algo que o mundo te oferece, que se você tem entrado numa sexualidade desenfreada que você não consegue mais controlar isso, se você talvez tenha experimentado lugares e coisas, a palavra começa dizendo assim, olha, com efeito. É porque surte efeito em nós. E foi esse efeito, a morte de cruz, que tem gerado em nós a busca pela santidade. E eu digo para você, querido, se você está aqui sentado hoje, e se você abdicou e renunciou de estar com a sua família, de estar na praia, de estar lá fora, mas se você está aqui, e se você não abrir o seu coração e se deixar impulsionar pelo amor de Deus, não vai ter efeito. A gente poderia ler a palavra assim, ó, sem efeito. Poderíamos? Mas é com efeito. É a palavra que gera efeito em nós. É a morte da cruz que nos salvou, que carregou os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas misérias, as nossas dores, nossas enfermidades. E jovem, é momento de acordar. Fala para quem está do seu lado, querido, acorda. Sacode ele e fala, olha, sacode a poeira da tua vida. Movimenta a tua vida, amado. Sabe por quê? Olha aqui para mim, ó. Você pode dizer assim para ele, água parada, dá dengue. Dá ou não dá? Água parada, queridos, dá larvas, dá lodo no fundo. E se você não deixar o Espírito Santo de Deus te movimentar hoje, você vai ser como aquelas sementes que ficaram na beira do caminho, dos espinhos, das pedras. Porque hoje, nesse encontro, é a oportunidade que Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te ama. Para dizer que tenha você feito o que você fez, mas Ele te ama ainda assim. Deus, Ele quer olhar nos seus olhos hoje e falar que não importa como você se sente, Ele te ama com amor incondicional. Vocês sabem o que é amor incondicional? É aquele que não impõe condição. É aquele que fala assim, qual é o seu nome? Olha, Arthur, eu te amo, mas só se você tirar essa blusa xadrez. Só se você tomar banho. Só se... Entende? Muitas vezes, o mundo nos oferece alguns amores, mas que querem nos transformar, que querem tirar a nossa essência. Quantos namorados passaram pela nossa vida que tentaram nos distanciar do amor de Deus? Ah, você é uma beata, Mariana. Pô, tem que ir para a igreja agora todo dia. Pô, se ficar assim um domingo na missa vai morrer? Vou. Irmão, se quem está te acompanhando hoje não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida, não é da vontade de Deus de estar com você. Eu prefiro estar só. Eu vou falar para vocês, eu tenho sofrido as memórias de Deus. E não me queixo por isso, sabe por quê, jovem? Porque eu sei que Ele está preparando o melhor para mim. E eu sei que quando a hora de Deus chegar na minha vida, vai ser com tanta plenitude, que vocês vão ver o testemunho de quem esperou por Deus. E se quem está com você não entende que Deus está contigo, e se você, jovem, não está conseguindo fazer com que essa pessoa entenda que você tem um plano de amor com Deus, e se Ele não quiser viver essa essência com você, ó, armadilha, é cilada, pula fora porque não é de Deus. E aqui eu vou dar continuidade na palavra só para vocês lerem. Escutem. Pois Deus
não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, jovens, todo aquele que faz mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas por Deus. Palavra do Senhor. Opa, palavra da salvação. Jovem, Deus ele quer que você venha para a luz hoje. Como Lázaro que já estava morto lá dentro, fedorento. Não que você não tenha colocado Rexona, não, nada disso. Mas fedendo pelo pecado. Porque a pior morte não é a morte física, jovem. É a morte espiritual. É a morte do distanciamento de Deus. E eu não sei o quanto você se distanciou de Deus. Eu não sei se você esteve distante de Deus todo esse tempo. Mas Deus te quis aqui hoje, porque Ele te ama. Deus te quis aqui hoje, porque Ele não aguenta mais você mendigando amor. Deus te quis aqui hoje, porque Ele não te aguenta mais rastejando nos seus vícios. Jovem, Deus te quer, porque Ele te ama. Deixa o amor de Deus te preencher hoje, porque talvez amanhã não dá tempo mais. Eu falo que não dá mais porque eu sou bombeiro militar, eu sou socorrista. E eu sempre gosto de testemunhar isso para trazer vocês para a realidade. Hoje, o maior índice de suicídio e a maior taxa de mortalidade é a juventude. E eu posso dizer para você que muitos jovens morrem sem conhecer o amor de Deus, sem se sentir amado, sem se sentir querido. E jovem, se você deixar esse amor tocar no teu coração hoje, você vai passar por toda a dificuldade da tua vida. Você vai se envergar, mas você não vai quebrar. Porque Deus ele tem sofrido junto com você. Porque quando você peca, quando você está lá fazendo de tudo aquilo que a gente sabe que a gente faz, porque nós somos falhos e pecadores, Deus ele está lá do seu lado, olha, com a mão no seu ombro, chorando, porque Ele deu o Filho dele ali, ó, e não foi em vão, e Ele te quer de volta. E se você está aqui jovem, glória a Deus pela tua vida, porque você é guerreiro, porque você renunciou hoje tudo que o demônio tem colocado na tua vida para estar aqui. E esse solo é santo. E se o demônio está tentando colocar alguma dúvida no teu coração de que esse não é o seu lugar, que caia por terra agora. Porque Deus ele sonhou com esse momento. Deus ele sonhou com você aqui. E se você está com uma imensa vontade de chorar no teu coração, olha para a cruz. E tem uma música da Ziza que diz assim: quando me falta amor, eu vejo a tua cruz, Senhor, e sei que há muito mais em mim que eu posso dar. Jovens, olha para a cruz. Não desvie o teu olhar da cruz. Pode ser de gesso, pode ser de madeira, pode ser, mas nos traz a memória daquele que se derramou de amor por nós, e daquele que te amou e amou a Mariana como ninguém nunca me amou. Pense, todas as cuspidas, todas as humilhações, todas as quedas, todas as chagas, todas as estacas que cravaram nele, nos pés, nas mãos, a lança que atravessou o seu peito e não tinha mais sangue, mas jorrou água. Deus nos mostrou que Ele foi até o ápice, até o último momento. E nós não conseguimos renunciar ao nosso pecado, queridos. Porque precisamos encontrar forças nele. E quando eu olho para a cruz, mesmo de tudo que a Mariana viveu, porque eu não sou santa,
Mas eu tenho buscado isso com todas as forças da minha alma. Eu tenho renunciado a todas as propostas que Satanás tem me feito. E eu digo para você que não é fácil. E quando eu caio, queridos, eu venho para o Senhor e eu choro. Eu me confesso e eu continuo de novo. Porque Deus, Ele quer a minha vida. Deus, jovem, quer a sua vida. E talvez Deus possa ter trago aqui 80, 90 pessoas, mas Ele quer falar exclusivamente com você. E talvez você tenha o livre-arbítrio de deixar esse momento passar. Talvez você possa se dispersar, conversar com quem está do seu lado. Talvez você possa aproveitar do momento para cochilar. Talvez você possa aproveitar desse momento para olhar para fora, para a parede. Mas também Deus te convida nesse momento a olhar para a cruz. Olha para a cruz e vê o quanto você tem pela frente para consertar o que ficou para trás. Porque o que Deus coloca no meu coração agora é que não importa mais olhar para trás, não. A sua vida, jovem, ficou daquele portão de garagem para fora. Deus, Ele quer saber o que você está disponível a fazer daqui para frente. Porque daqui para frente é uma vida nova. É uma vida em abundância. É uma vida eterna. Porque nós não sabemos o momento que a gente vai morrer. E no momento que eu estava no mundo, eu digo para você que eu perdi muitos amigos no tráfico. Quantos enterros e sepultamentos que eu fui. E com tristeza no meu coração, porque morreram sem conhecer o amor de Deus. E eu falo para você que hoje ainda muitos dos nossos morrem sem conhecer o amor de Deus. Mas Deus, Ele quer fazer hoje, nessa tarde, uma experiência nova. Ele quer que você experimente o amor dEle e que você leve para aqueles que precisam mais. Olhando para a cruz, traz para o Senhor quantas pessoas que você ama, que você queria que tivesse aqui. Mas Deus quis você. Porque Deus, Ele sabe das feridas do teu coração. Deus sabe da tua vontade de chorar. Deus sabe que muitas vezes você sustenta, olha, a carcaça forte, mas por dentro está tudo ferido e maltratado. E jovem, nós não estamos mais num momento de vivermos como sepulcros caiados, não. Ninguém aqui está brincando mais de ser de Deus. Ninguém está brincando de vestir uma blusa do ministério jovem, do ministério de música. Gritar que aqui tem jovem, aqui tem fogo. Mas por dentro você está vazio. Deixa Deus preencher o vazio da tua alma hoje. Deixa Deus falar para você. Qual é o teu nome? Marlon. Marlon, deixa Deus hoje fazer com que você experimente o que você há muito tempo nunca experimentou. Porque eu posso dizer para você que Deus entrou na minha vida de verdade quando eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 27. Só que eu já estava na renovação desde os meus 15. Mas eu estava vazia. E talvez você fale assim, ah, Mariana, mas eu já fiz vários retiros. Mas talvez você não tenha sentido de verdade o amor de Deus. Talvez você tenha feito N retiros. Mas você voltou para casa e a sua vida continuou parada. E você continuou sem forças de renunciar ao pecado. Jovem, olha comigo para a cruz. E fala, Senhor, eu quero, diante da tua cruz, fazer hoje, dia 4 de maio de 2013, um pacto de amor contigo. E aconteça o que acontecer, o que for, Senhor, com todas as tentações da minha vida, com tudo que o inimigo tem colocado para eu cair, eu não vou desviar
os meus olhos de ti. Porque hoje eu quero estar na tua presença. Porque hoje eu quero ser um contigo, Senhor. Toma o meu coração. Pede para Jesus curar o teu coração, jovem, nesse momento. Eu queria pedir para que você fizesse um momento de oração pessoal com Deus. Se você quiser fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Se você quiser continuar olhando para a cruz. Se você quiser ir ali, ficar mais perto das chagas do Senhor. Fica da forma que você se sente mais tocado pelo amor de Deus. Mas coloca para o Senhor que você não quer mais viver como você vivia antes. Porque não adianta mais um retiro, mais um encontro, mais uma pregação e a minha vida continua morna. E a minha vida continua a mesma. Deus, Ele quer mudança. Deus, Ele quer algo novo de nós. Vá apresentando para o Senhor, jovem, as feridas da tua vida. Porque Deus, Ele tem esperado esse momento. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele sonhou com você. Ele sonhou com esse momento hoje, com essa tarde. E não pense você que a gente consegue enganar Deus porque a gente não consegue. Talvez você possa se fazer de forte na sua casa. Talvez você possa se fazer de forte para os seus amigos. E talvez há muito tempo você tenha vontade de chorar e você não chora. Esse é o momento de deixar o amor de Deus lavar o teu coração, jovem. E se te der vontade de chorar, pode chorar. Porque esse lugar aqui você está seguro. Porque esse lugar é o lugar que Deus te preparou para que daqui para frente você tenha uma vida nova com Ele. Para que daqui para frente nada e nem ninguém possa te atormentar ou de colocar o dedo na sua cara e dizer o que você fez. Porque Deus, Ele não quer te condenar. Porque Ele te ama. E se você tem feito muitas coisas, abandona agora tudo isso. Tenho esperado este momento. Deixa Deus falar com você nessa música. Tenho esperado que viesses a mim. Deus esperou muito tempo para que você estivesse aqui hoje. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Deixa o Senhor cantar isso no seu coração. Eu sei bem o que tens vivido. Porque Ele sabe tudo o que você tem passado, jovem. Ele sabe de toda a angústia do teu coração. E de todas as vezes que tem te dado vontade de largar tudo. Todas as vezes que tem te dado vontade de abandonar Eu sei bem o que o barco. tens sofrido. Deus, Ele sabe da tua luta contra o pecado. Deus sabe que você tem lutado. Deus sabe que você quer. Ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Abraça o teu corpo, jovem. Deixa o Senhor te amar nessa tarde. Deixa o Senhor dizer para você que você é querido, que você é amado, que mesmo muito tempo aconteça o que acontecer na tua vida, Deus, Ele nunca vai deixar de te amar. Deus, Ele não desiste de você. Deus não desiste de você, jovem. Deixa Deus curar a ferida do teu coração hoje. Olhe para a cruz. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama.
Jovem, eu queria assim que você ficasse de pé. E com uma decisão. Porque eu costumo dizer que o céu não é para frouxo. Céu é para guerreiro. Céu é para aquele que quer lutar. Céu é para aquele que não desiste. É para aquele que mesmo que você caia, jovem, não largue a sua cruz. Não desiste. Não desiste de ser de Deus. Porque Deus não desistiu de morrer na cruz por você. Ele foi até o último momento. Eu não sei qual é a sua situação na sua casa, com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei se você tem dificuldade de relacionamento. Eu não sei se há muito tempo você fala ou não fala com seu pai. Eu não sei qual a saudade que está no teu coração agora. Eu não sei se você tem saudade de alguém que você ama, que você perdeu. E por isso você tem condenado o Senhor, porque Ele tirou de você quem você amava. Jovem, Deus Ele só quer te amar hoje. É através do amor que todas as portas vão se abrir. Todas as portas da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está nas trevas, quando conhece o amor de Deus, retorna à luz. E se ainda há trevas em nosso meio, irmãos, se a treva do pecado ainda vem te acusar sobre algo que você tenha feito, dê o seu passo para a luz. Dê o seu passo para a luz e fala: Senhor, eu quero me decidir por Ti hoje. Porque não dá mais para viver uma vida mesquinha. Porque, irmãos, o que acontece conosco é que nós estamos nos acostumando com migalhas. E Deus, Ele quer algo grande e eterno para a tua vida. Para a tua vida. Eu queria convidar você, como quem se decide, numa atitude de decisão mesmo. E já que eu não consigo carregar a cruz até você, eu queria que você, mas é só você que quer. Porque aqui a gente não pode obrigar ninguém a receber o amor de Deus. Nem mesmo Deus pode entrar na sua vida e falar: olha, eu quero que você sinta o meu amor. Deus não pode fazer isso. Mas, jovem, se você quer se decidir por Deus nesse dia, se você quer dar mais um passo e ser guerreiro ainda mais do que você tem sido, porque eu sei que se você está aqui é porque você está lutando. Eu sei que se você está aqui é porque Satanás hoje foi mais uma vez humilhado e derrotado na vida de vocês. Mais uma vez, o inimigo de Deus corre e eu me arrepio porque eu sinto a presença de Deus no nosso meio. Eu queria convidar você a dar um passo de decisão e a caminhar até a cruz. Porque no momento que Deus foi crucificado, amém. No momento que Jesus estava crucificado na cruz, só permaneceu firme aqui nos pés da cruz aquele que mais o amava, aquela que não o abandonou, os discípulos que mais o amavam, porque o resto, meteu o pé. E eu sei que talvez o demônio tenha colocado no teu coração para você meter o pé daqui a muito tempo. Porque talvez se você chegou no retiro e se você estava até um determinado momento incomodado, se você não estava se sentindo bem aqui, se você queria ir embora porque você acha que isso aqui é balela, é demagogia, palhaçada, jovem, Deus, Ele veio ao seu encontro. E se Satanás tem falado para você que você é muito melhor lá fora, que você é muito mais engraçado lá fora, mentira. Mentira, ele é o pai da mentira. E ele vai tentar colocar várias mentiras no seu coração para tentar te fazer acreditar que esse não é o seu lugar. E jovem, se Deus nesse momento colocou no teu coração que esse é o teu lugar, que Ele tem algo a mais para fazer na tua vida, na tua casa, na sua família. E se você quer ver, porque muitas vezes a gente só quer ver um milagre. E talvez nesse momento você não esteja vendo o milagre acontecer na tua vida.
Talvez a sua família não é a família dos sonhos. Talvez a sua casa não é a casa que você sonhou. Talvez seus relacionamentos não te fazem feliz. Jovem, dá um passo e venha até a cruz. Venha como João chorou aos pés da cruz. E como aquele discípulo mais amado, não desistiu de ser de Deus. Não negou a sua fé. E eu te convido mais uma vez, porque eu acredito numa juventude ousada. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, te dá no seu coração a força e a coragem de se decidir por Deus. E isso não é para qualquer um, jovem. Se decida pelo amor. Se decida por aquele que tem lutado por você. Por aquele que tem chorado quando você cai. Por jovens que têm experimentado a sexualidade, o aborto, as drogas. Esse é o momento de querer o amor de Deus. E de falar para Ele: Senhor, sem Ti eu não consigo mais. Senhor, Tu sabes, Senhor Jesus, que eu tenho sido falho demais. Tu sabes, Senhor Jesus, que eu não consigo renunciar. Tu sabes, Senhor Jesus, como eu tenho lutado contra isso em mim. Tu sabes, Senhor Jesus, que eu não estava com a mínima vontade de estar aqui. Mas eu estou, Senhor. E se é para fazer uma obra nova na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui porque eu quero ver a Tua glória acontecer na minha vida. Eu quero ver os Teus milagres acontecer na minha vida. E eu posso partilhar com você, jovem, que graças a Deus, quando eu me decidi por Deus, eu pude ter a graça de viver uma vida diferente. Deus, Ele providenciou tudo na minha vida. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E talvez tenha te faltado coragem de ter vindo aqui na frente. Mas eu sei que se o Espírito Santo de Deus sopra onde quer, Ele vai te visitar aí na sua cadeira. Ele vai te visitar onde você está. Porque esse sangue derramado na cruz foi por cada um de nós. E nessa música que vai cantar mais uma vez, sinta Deus cantando para você. E que quando você olhar para cada chaga, para cada gota de sangue derramado, você sinta o quanto você é amado por Deus, jovem. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao seu lado, Deus tem permanecido com você. junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Rasga o seu coração na presença do Senhor. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Se permite ser amado por Deus. Deixa Deus te acolher como você é. Deixa Deus te aceitar de volta. Deixa Deus te abraçar, jovem, agora. E te amar. Deixa Deus perdoar os seus pecados, as suas falhas. Ninguém te ama Como eu. como eu. Deixa Deus cantar pra você. Ninguém te ama Se
der vontade de chorar, rasga mesmo o teu coração e chora na presença do Senhor. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como Você pode ir ficando de pé. Com sua mão direita você vai rezar comigo. Que a cruz sagrada seja minha luz. a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Bebe tu mesmo teu veneno. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus, Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, De São Miguel Arcanjo. de São Miguel Arcanjo E de todas as milícias e de celestes. todas as milícias celestes. Que sejam dispersos os seus Que inimigos. sejam dispersos seus inimigos E fujam de sua face e fujam de sua face todos os que vos odeiam. todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, Em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Jovem, ainda olhando para a cruz, a gente tem uma palavra da intercessão que fala assim, em Jeremias 1, foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes, jovem, que no seio da tua mãe tu fosse formado, Deus já te conhecia. Antes do teu nascimento, Ele já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Aí você responde para o Senhor, mas Senhor, eu nem sei falar, eu sou uma criança, eu sou jovem, eu estou começando agora. E Deus fala, porém, não diga sou apenas uma criança, portanto, irás procurar todos aqueles ao quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Jovem, através desse amor que você está tendo com o Senhor hoje, Deus vai colocar muitos na tua vida, a começar da tua casa, e você vai ser o amor, e você vai ser a graça. E eu queria, com toda a alegria do teu coração, que você aplaudisse ao Senhor pela graça e pelo amor derramado por nós. Faz barulho pro Senhor. Força! Amém, Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor, pelo Teu amor derramado em nossos corações. Porque Tu vem, Senhor Jesus, nos curar de toda ferida, Senhor. Porque Tu vem nos colocar de pé e nos dar força para continuar contigo. Muito obrigada, Senhor. Amém? Você pode voltar para o seu lugar. E o que precisa ficar, jovem, no teu coração, é que Deus não desiste de você jamais. É que Deus, Ele vai lutar por você sempre. Sempre Deus vai lutar por você. E se você perguntar, se fosse preciso Jesus morrer na cruz de novo, Ele faria tudo de novo por você. Porque Ele quer você aqui, ó, no coração dele. E jovem, você vai sair daqui. Não vou dizer para você que sua vida vai ser um mar de rosas, não. Porque a minha não é. Mas eu vou dizer para você, agarra a tua cruz. E se você cair, levanta e continua. E se você chorar, levanta e continua. Se você pecar, jovem, se confessa. E volte a comungar. E continua. E não deixe que o inimigo de Deus destrua os sonhos de Deus para a tua vida, os projetos de Deus para a tua vida, porque Deus tem muito mais para você. Porque o mundo lá fora diz que tem uma musiquinha que a gente canta que fala assim, ó, vocês vão me ajudar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
Deixa a vida me levar. Sabe para onde a vida leva a gente? Sabe? Pro inferno, né? Porque, irmão, se você se deixar conduzir pela vida, pela carne e não pelo Espírito Santo de Deus, me desculpe, mas não tem outro destino. E através de toda essa palavra que Deus falou, é que só aqui, olha, na presença do Senhor, que você vai deixar Deus construir os projetos dele na tua vida. E você vai ver que você vai ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Porque às vezes você pede pouco. E a palavra de Deus fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E talvez se você está vivendo, irmão, como você está vivendo, me desculpe, você não está sabendo pedir. Porque se você pedir com clamor, com o coração rasgado, Deus vai te conceder. E não vai te conceder pouco não. Vai te conceder com abundância. Com a abundância. Com a abundância. É isso que Deus tem para você. Uma vida eterna em abundância. Porque se Ele morreu ali, olha, porque Ele sonhou o céu para você. O céu. Uma vida nova. Amém. Eu queria agradecer a vocês por poder ter partilhado com vocês um pouco de Deus. E com toda a experiência que eu tenho já no Senhor, não deixe esse momento passar. Não deixe que fique só na euforia, só no momentinho de retiro, não. Deus, Ele quer muito além do que Ele falou hoje no teu coração. Deus, Ele quer você servindo. Deus quer você firme. E se nós não servirmos aqui, irmãos, o inimigo de Deus vai colocar a gente para servir em outros lugares. Não sei onde o inimigo de Deus tem te chamado a servir, mas eu sei que Deus, Ele tem grandes projetos para a tua vida. E se você abraçar isso hoje, você não vai se arrepender. Porque Deus, Ele tem muito mais para ti. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor. A gente, viu? Ó. Foi tudo pro Ânima, tudo pro Ministério de Música, porque pro Senhor tem que ser muito mais forte. Fica de pé e aplaude o Senhor. Força! 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 Gente, muito fraco, muito fraco. É pro Senhor. Força! Amém.